Você já notou que de vez em quando o seu PC faz aquele barulho absurdo de ventoinha? E tem hora que ele praticamente parece que nem tem ventoinha no PC? Cara, é muito simples controlar a curva de fãs das suas ventoinhas do seu computador. Se liga, tô aqui dentro do meu PC, dentro do meu Windows, e eu tô utilizando uma placa-mãe da Asus TUF. E isso a gente tem o software Armoury Crate, que é o software proprietário dessa placa-mãe. Aqui dentro a gente vai conseguir fazer essa configuração das fãs. Mas se você não tiver uma placa-mãe da Asus TUF, fica tranquilo porque na tela eu tô colocando outros exemplos de como você pode entrar nessa configuração ou então mexer nessa curva de fãs, porque o princípio e a configuração é a mesma, só muda como você chega até ali dependendo do software de cada fabricante. Mas aqui dentro é muito simples. A primeira coisa que você precisa ver é se as fãs estão sendo controladas pela BIOS ou pelo software. Então no meu caso, o ativado é pelo software Fan Expert e desativado é pela configuração definida na BIOS. Aqui na direita a gente já tem alguns presets, então temos o silencioso, temos o padrão e temos o turbo. Além disso, temos também a velocidade total, que é para quando você precisa de um uso extremo. Inclusive, olha só, o barulho já até começou a aumentar. Aqui embaixo a gente consegue ver que tem um gráfico que a gente consegue ir mudando tudo em tempo real e configurando de acordo com o que a gente quer. Inclusive, temos aqui de 0 a 100, que é a porcentagem do nosso PWM, e de 0 a 100 para a direita, que é a nossa temperatura em graus Celsius. O que você precisa fazer agora é bem simples, é abrir o seu navegador e sair assistindo alguns vídeos e mexendo um pouquinho, porque é basicamente assim que seria um uso comum, de acordo com o que você faria no seu dia a dia. Abre uma planilha, assiste um vídeo no YouTube, escuta uma musiquinha e olha aqui embaixo a temperatura da sua CPU. Ele tá aqui em volta na casa dos 45 graus. Então a gente vai pegar aqui a nossa primeira bolinha e colocar aqui nos 45 graus, ó. Vamos achar ele para direita, ó, 40, vou colocar 43 que eu acho que já tá muito bom. Aqui a gente vai colocar mais ou menos uns 30, 40% aqui de porcentagem da nossa fan, no caso do nosso PWM, ok? Aí você já vê que ele já setou por aqui, tá vendo, ó? Beleza, agora a nossa próxima bolinha aqui é como se fosse um uso um pouco mais intenso. Então abre alguns programas ali que você utiliza mais no seu dia a dia, ou então abre várias tarefas ao mesmo tempo e vê a temperatura do seu processador. Depois que você foi mexendo um pouco e viu que a sua temperatura subiu um pouquinho, a gente vai colocar essa temperatura, então no meu caso aqui foi por volta de uns 57 graus, e aqui na nossa porcentagem a gente vai subir um pouquinho para quase 60%, uns 55 aqui já tá bem legal, mas se você quiser colocar um pouquinho mais aqui, ó, pode colocar até uns 60% de utilização da nossa ventoinha, no caso da rotação dela, certo? E aí depois você vai abrir um programa mais pesado, como um jogo, por exemplo, ou então aqueles programas que utilizam bastante do processamento da sua CPU, é claro, e aí você vai pegar esse terceiro pontinho aqui, ó, no caso tinham dois ali escondidinho, mas você pega esse terceiro pontinho aqui e vai deixar ele por volta, olha só, da casa dos 70 graus, que possivelmente é onde ficou ali conforme você foi utilizando. Então deixa aqui uns 70 graus e deixa a sua ventoinha por volta de uns 85%. Já está de um bom tamanho. E por último, você pode colocar aqui, a partir de 80 graus, ele vai para 100% de utilização da ventoinha, beleza? Se você notar, ele não ficou tão smooth, no caso ele não ficou tão lisinho, o gráfico não ficou aquela subidinha bonitinha, naquela curva, ele ficou quase uma linha reta, mas você pode configurar de acordo com o seu uso mais extremo, por exemplo, ou então mais light, de acordo com o que você estiver utilizando. Porque se a gente for deixar mais ou menos assim, olha só, você vai conseguir notar muito a sua ventoinha fazendo aqueles porque ele vai fazer praticamente uma escada. A gente não quer uma escada, certo? Por isso, se você conseguir fazer praticamente uma curva mesmo, você vai escutar muito menos daqueles barulhos da ventoinha subindo de uma vez por todas. Inclusive, isso daqui vai servir muito para as ventoinhas PWM, mas se você tiver aquelas ventoinhas com 3 pinos, que basicamente funcionam via energia, ele até te deixa aqui um gráfico, olha só, com a porcentagem de energia, então vai de 0 a 100, com o tanto de RPM correspondente que ele vai passar para aquela ventoinha. Então vai desde 608 RPM a 1724, porque a gente sabe que o PWM é controlado pela placa-mãe, então é bem preciso, mas esses 3 pinos não são controlados ali diretamente pela placa-mãe, é por um pouco de energia, e a gente consegue ter pelo menos aqui uma base para conseguir aumentar ou diminuir a rotação dela. Mas agora, se você utilizar aquelas ventoinhas com conexão de energia direto na fonte, não vai ter como conseguir fazer isso daqui, beleza? A não ser que ele tenha uma controladora proprietária com aqueles controlezinhos. Mas de qualquer forma, você ainda não vai conseguir controlar aquela controladora via software aqui da placa-mãe ou então pela BIOS, porque ela é conectada direto
pela energia. E aí, nesse caso, tem que ser pelo controlinho que eles te mandam. Inclusive, aqui na esquerda você tem que prestar um pouco atenção, porque, por exemplo, é a lista de ventiladores. Então eu fiz essa curva aqui referente à minha CPU fan. Se eu vier pro meu IO Pump aqui, ele tá tudo configurado de qualquer jeito, Water Pump também, chassi fan 2, 3 e 4, nem tem nada conectado, ok? Então você pode fazer nessa mesma configuração para cada um de acordo com como desejar, ou pro tanto de conexão aí que você tiver dentro da sua placa-mãe para cada ventoinha. Mas se caso você acha que não tá legal, você acha que fez errado, você acha que não serviu para você, que é uma coisa um pouco mais automática, é muito simples. É só clicar aqui em ajuste automático, ele vai fazer uma pequena análise ali, basicamente, sobre as suas fãs, aumentando, diminuindo a rotação, vendo a temperatura, para depois no final ele te dar ali um resultado com uma curva já pré-configurada. Pode ir pegar o seu lanchinho, fazer a sua pipoca, porque ele demora um tempinho, tá bom? É normal. Pronto, conclusão do ajuste de ventilador, já deu em 100%, é só a gente clicar aqui no OK, e olha só como ele configurou de acordo com a utilização que ele fez automática, beleza? Novamente, galera, isso daqui é uma configuração automática, dependendo do seu uso, talvez isso seja de mais ou então até mesmo de menos, eu recomendo você fazer os testes. Abre o navegador, vê como que faz, vai fazendo os ajustes, dá uma olhadinha ali em algumas tarefas mais pesadas, vê como que tá a temperatura, faz os ajustes, para você também não ficar com aquele barulho de ventoinha zumbindo toda hora na sua cabeça, mesmo que você esteja só, sei lá, navegando no YouTube. Bom, basicamente a configuração que a gente tem dentro do sistema é essa daqui. Agora a gente vai para BIOS para você ver como que faz de outra forma. Agora, para entrar na BIOS é aquele padrãozinho que vocês já estão ligados, já fica aí spamando o botãozinho Dell, ESC, F2, dependendo do modelo da sua BIOS aí. Prontinho, já entrou aqui dentro da BIOS e de cara a gente já consegue ver onde nós temos que configurar, porque temos aqui o CPU Fan e o Fan Profile, beleza? Se sua placa-mãe não inicia direto nessa tela, talvez ela esteja aqui no Advanced Mode, então procure aí por Easy Mode, geralmente é o F7. Se não aparecer o Easy Mode aqui, no caso a configuração do Keyfan, tem aqui em cima, ó, no Advanced Mode, também o Keyfan, beleza? Dependendo da sua placa-mãe, dependendo da fabricante, vai mudar o nome, mas o princípio, as configurações são os mesmos, ok? Então eu vou clicar aqui e voilá! Já temos também aqui basicamente as mesmas coisas que a gente tinha lá no Armoury Crate. Então temos o Standard, o Silent, o Turbo, Full Speed, você vai vendo que todas elas mudam exatamente o gráfico, certo? E aqui, cara, você pode colocar no manual e configurando da mesma forma. Então, por exemplo, você pode deixar aqui, com 40 graus ele fica em 20%. Aí aqui na casa dos 55 graus ele sobe mais ou menos para uns 50%. Aqui a gente pode colocar um pouquinho mais, olha só. Caso a gente tenha que aumentar um pouco essa para a direita, né? Para fazer como se fosse a curva mesmo, tá vendo? Olha só. Aí você pode ir ajustando de acordo com o seu gosto e tudo mais. Isso daqui é no manual, beleza? Lembrando, eu estou configurando referente ao CPU Fan, beleza? Mas você pode fazer isso via chassi Fan 1, 2 ou 3 e entre outros que estiverem conectados aí na sua placa-mãe. Aqui por padrão ele vem no Auto Detect, mas você pode colocar ali para PWM, que no caso são as ventoinhas que tem o PWM, mas se você tiver aquelas ventoinhas com o DC Mode, que no caso são os 3 pinos, você pode colocar DC Mode e aí sim você vai controlar de outra maneira, beleza? Mas o processo é exatamente igual, ok? Inclusive tem até o Full Speed, Turbo, Silent, só mudam aqui um pouquinho a linha, você vê que ele não deixa mais ir para baixo, porque basicamente essas ventoinhas têm menos controles, ok? Mas eu recomendo você deixar no Auto Detect, que por padrão ele já vai identificar quais são as ventoinhas que você está utilizando, ok? E novamente, se você não quiser fazer nada no manual, ou nem deixar aqui no modo padrão, o Turbo, Silent, você pode vir no Keyfan Tuning, ele vai te falar que, ó, entre 2 a 5 minutos e não desliga o seu PC durante esse progresso. Dá um ok e só esperar um pouquinho. Pronto, agora sim o nosso gráfico já está configuradinho exatamente como o nosso Keyfan Tuning acha que é interessante para essa configuração, beleza? Então é isso, cara, você pode deixar tanto no manual quanto aqui nos presets ou ir automaticamente pelo Keyfan Tuning, ok? Agora é só dar um exit e apertar F10 e OK para salvar as alterações. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, só relembrando que cada fabricante tem ali um modelo um pouco diferente na parte do software ou então dentro da BIOS, mas que a configuração é exatamente a mesma. Faz aquele uso básico, configura um pouco o primeiro ponto. Faz um uso um pouco mais intenso, configura o segundo ponto. Faz um extremo uso e configura o terceiro ponto. Aí o quarto para cima você deixa ali pro que precisar, né? Pro restinho que sobrar. Mas é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!